Olha essa pergunta. Uma empresa assina um contrato gigantesco. O valor dela sobe? Então, a resposta é não necessariamente. E a gente vai descobrir o porquê agora. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito fundamental da contabilidade, a grande divisão entre o que são atos administrativos e o que são fatos contábeis. Entender isso, olha, é a chave para conseguir ler a verdadeira história financeira de uma empresa. Ok. Então qual vai ser o nosso caminho? Primeiro a gente vai calçar os sapatos de um contador, sabe? Ver as coisas pela ótica dele. Depois, vamos direto ao ponto. Atos versus fatos. Na sequência, vamos entender os fatos que só, digamos, embaralham as cartas, e aqueles que realmente mudam o jogo, que mudam o valor. Aí a gente junta tudo com os exemplos bem práticos e, no final, a gente amarra tudo para entender por que, afinal, isso é tão importante. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, a visão do contador. É sobre aprender a enxergar além das manchetes, do que parece óbvio. Pensa assim, no dia a dia de uma empresa acontece de tudo, né? Mas nem tudo tem o mesmo peso para o balanço. A grande habilidade, o pulo do gato da contabilidade, é saber separar o joio do trigo. É conseguir filtrar todo o ruído e identificar só aqueles eventos que de fato alteram o valor da companhia. E essa ideia de filtrar o ruído nos leva direto para o nosso segundo ponto, que é o coração da nossa conversa de hoje, a diferença fundamental entre atos e fatos. Beleza, vamos detalhar isso. O que é um ato administrativo? Bom, é um evento que, presta atenção, não altera o patrimônio da empresa de forma imediata. Pensa nele como uma promessa, sabe? Um potencial de algo que vai acontecer no futuro, mas não uma mudança no valor da empresa agora, no presente. Para ficar mais claro, vamos ver uns exemplos. Assinar um contrato com um fornecedor. Na hora da assinatura, mudou alguma coisa no caixa? Não. Alguém entregou mercadoria? Ainda não. Então, é um ato administrativo. Outro. Contratar um funcionário. A mesma coisa. A obrigação de pagar o salário só vai existir depois que a pessoa trabalhar. E dar um aval ou uma fiança? É uma garantia, um potencial de dívida, mas não uma dívida concreta naquele momento. E essa imagem aqui resume tudo, preto no branco. De um lado, o ato administrativo. Não tem mudança imediata de valor. É só um potencial. E por isso, geralmente nem aparece nos principais relatórios financeiros. Do outro lado, o fato contábil. Esse sim causa uma modificação na hora, é um impacto realizado. E por isso tem que ser obrigatoriamente registrado. Essa é a grande virada de chave. Certo, agora que a gente já sabe o que é um fato contábil, vamos ver que ele tem tipos diferentes. Entrando na nossa terceira parte, os fatos que, digamos, só reorganizam a casa. Vamos conhecer os fatos permutativos. Então, o que é um fato permutativo? É um evento contábil que muda a composição das coisas, dos bens, das dívidas, mas não altera o valor final do patrimônio líquido. A palavra-chave aqui é permuta, é uma troca. É uma mudança qualitativa, não quantitativa. É como se a gente pegasse as peças do quebra-cabeça e só mudasse elas de lugar. O tamanho total do quebra-cabeça continua exatamente o mesmo. Olha esse exemplo, é perfeito. A empresa compra R$ 20 mil em mercadorias e paga à vista, com dinheiro do caixa. O que acontece? A conta caixa, que é um ativo, diminui em 20 mil. Ao mesmo tempo, a conta mercadorias, que também é um ativo, aumenta em 20 mil. Qual o resultado final no total de ativos? Zero. Não mudou nada. Foi uma troca simples de um ativo por outro. Saiu dinheiro, entrou estoque. Ok, mas e quando o valor da empresa realmente muda? Bom, isso nos leva direto para a nossa quarta seção, os fatos que de fato alteram o valor. É hora de conhecer os fatos modificativos. Diferente dos permutativos, que só trocavam as coisas de lugar, o fato modificativo, esse sim, mexe no valor do patrimônio líquido. É uma mudança quantitativa mesmo, para mais ou para menos. E na maioria das vezes, isso acontece porque entra na jogada uma receita ou uma despesa. E eles podem ir para duas direções bem simples. Existem os aumentativos, que, como o próprio nome já diz, aumentam o patrimônio líquido. Por exemplo, quando a empresa ganha juros de uma aplicação. E claro, existem os diminutivos, que fazem o contrário, diminuem o patrimônio. O exemplo clássico é pagar os salários, que é uma despesa. Certo, agora que a gente já viu toda a teoria, vamos para a nossa quinta parte e colocar a mão na massa. Vamos juntar tudo isso e classificar alguns exemplos bem do mundo real. Vamos começar com um velho conhecido nosso, a compra de mercadorias à vista. O que a gente tem? Um débito em mercadorias, que aumenta esse ativo, e um crédito em caixa, que diminui esse outro ativo. Um ativo sobe, outro desce. O valor total, o mesmo.
Classificação, fato permutativo. Moleza, né? Agora, exemplo B, o reconhecimento da depreciação mensal de um equipamento. Aqui a coisa muda um pouco. A gente debita uma conta de despesa, o que já puxa o resultado para baixo, e credita uma conta que reduz o valor do ativo lá no balanço. O que aconteceu com o patrimônio líquido? Diminuiu. Como se envolveu uma conta de resultado, no caso a despesa, e uma conta patrimonial, a gente chama de fato diminutivo simples. Vamos complicar só um pouquinho. Exemplo C, pagamento de um fornecedor com juros, porque atrasou. Olha o que acontece. A gente debita a conta a fornecedores para zerar a dívida principal, mas também debitamos uma despesa com juros. E, do outro lado, a gente credita o caixa pelo valor total que saiu. A classificação disso é fato misto diminutivo. Por que misto? Porque teve uma parte que foi uma troca, de passivo por ativo, e diminutivo por causa da despesa de juros que comeu um pedacinho do valor da empresa. E para fechar os exemplos, o caso contrário, receber de um cliente com juros. O caixa entra com o valor total, então a gente debita. A gente baixa a conta de clientes creditando o valor original da dívida. E a diferença? A gente reconhece como uma receita de juros. Qual classificação? Fato misto aumentativo. Misto pela troca entre os ativos, caixa e clientes, e aumentativo, porque a receita de juros fez o patrimônio líquido crescer. Tudo isso nos traz a nossa última parte, a conclusão. Seção 6, porque afinal de contas isso tudo importa. Qual é a grande lição aqui? A resposta está bem aqui. Saber diferenciar atos e fatos não é só um detalhe técnico, sabe? É o primeiro passo, o mais fundamental de todos, para conseguir medir de verdade o desempenho de uma empresa e contar a história real da saúde financeira dela. No fim das contas, é tudo sobre separar o sinal do ruído, é focar no que de fato aconteceu e não no que poderia acontecer, é entender o que realmente mexe o ponteiro do valor de uma companhia. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Quando uma empresa anuncia uma demissão em massa, isso é um ato administrativo ou já é um fato contábil? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.